E aí, pessoal, resolvi juntar todas as especulações, botar num vídeo pra gente discutir ponto a ponto, uma a uma, o que existe de verdade nesse mercado que está em ebulição, que só se fala em contratações, saídas aqui e ali, mas que para o Grêmio é muito importante, porque o Grêmio precisa se reforçar e também liberar jogadores. E nós vamos falar ponto a ponto, a partir de agora, o que existe nesse mercado para o Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Nós sabemos que o Grêmio está no mercado, seja para liberar jogadores, seja para contratar. Nós sabemos também, as confirmações estão aí, que o Grêmio já anunciou 3 jogadores, tem 2 muito bem alinhavados e busca ainda mais 2 ou 3 reforços. Quer mais um zagueiro, quer mais um meia, quer mais um atacante de lado, quer um centroavante. A gente sabe de toda essa movimentação, o Grêmio que procura jogadores pontuais, o Janderson já está praticamente confirmado pelo próprio Denis Abraão, o Benítez de certa maneira também, mas e os outros? E aí não param de chegar especulações. Eu recebo todos os dias, de todos os lugares, nomes e mais nomes de jogadores que estão ou estariam negociando com o Grêmio. Alguns eu consigo confirmar, outros fica muito difícil. E eu peguei ponto a ponto de tudo que está sendo discutido nos últimos dias. Eu vou começar com um troca-troca com o Juventude, que é a especulação que mais me colocam, que eu tenho um pouco de dificuldade de entender se isso pode ou não acontecer. Por quê? O Grêmio envolveria Churin, Juninho Capixaba e Darlan numa troca por Sorriso. 20 anos, atacante de lado, fez um bom campeonato brasileiro. E o Grêmio então trocaria Churin, Juninho Capixaba e Darlan. Primeira pergunta que eu faço quando surge essa especulação. Quem pagaria Churin, Juninho Capixaba e Darlan? Jogadores de outra realidade financeira, jogadores hiperdimensionados pelo Grêmio, que paga e remunera muito. O que eu escutei, o Grêmio pagaria cerca de 50% dos salários desses jogadores que estariam por empréstimo no Alfredo Jaconi por toda a temporada de 22. O Grêmio bancaria, portanto, 50%, faria a compra do Sorriso, que tem origem lá em Natal, no ABC de Natal, fez, como a gente disse, uma temporada boa no Juventude, e seria o jogador de lado, ou o segundo jogador de lado procurado pelo Grêmio. Essa é a primeira grande especulação do dia. Se vai se confirmar ou não, eu tenho muita dificuldade de entender, porque ao mesmo tempo a gente tem escutado especulações sobre dificuldades financeiras do Grêmio. Será que o Grêmio conseguiria pagar 50% do salário desses jogadores? É uma questão que a gente vai nos próximos dias entender. De fato, o Sorriso cairia bem dentro dessa linha de planejamento do Grêmio, porque tiraria 3 jogadores que o Grêmio não tem interesse em utilizar, o Churinho, o Juninho e o Darlan. O negócio tem pé e cabeça nesse aspecto. Teria que juntar a parte financeira, que me parece mais difícil de se conciliar por aqui. Vamos à segunda grande especulação. Breno Lopes. Breno Lopes é um atacante, vocês vão lembrar, do próprio Juventude, depois contratado pelo Palmeiras, fez aquele gol na final da Libertadores para o Palmeiras contra o Santos, aquele gol de cabeça no último minuto. Um jogador muito caro, mas Eduardo Gabardo, muito informado, né, repórter do Grupo RBS, postou que o Grêmio sondou esse jogador e foi muito caro os números que o Grêmio acabou conhecendo ali. Um custo alto para investimento inicial e também um salário alto, né? Mesmo que o Grêmio pague valores absurdos, a gente sabe que essa realidade é uma realidade menor e o Grêmio está trabalhando para tentar diminuir o custo financeiro. Então esse aqui, o próprio Gabardo de cara, ele cortou. Mesmo que o Grêmio tenha, confirmado pelo Gabardo, feito lá o seu contato, vamos dizer assim, uma sondagem para saber os custos de Breno Lopes, atacante do Palmeiras. A gente vai para um outro e aí começam a surgir os nomes. São 2 os nomes que surgem
dentro da linha de especulação. O primeiro é o zagueiro Kaká, 22 anos, que se destacou no Cruzeiro, foi pro futebol japonês e estaria voltando ao futebol brasileiro. O que a gente pode falar? O Grêmio procura zagueiro, a gente sabe. O Grêmio vai utilizar alguns da base, já contratou o zagueiro Bruno Alves do São Paulo, mas procura outro zagueiro. Kaká é bom jogador. Junto disso, eu busquei informações, é um jogador que está pretendido não só pelo Grêmio, por times da Série A e grandes times da Série A. Inclusive, adversários que o Grêmio nem se posicionaria do ponto de vista financeiro. Então, eu também acho muito complexa essa relação aqui. Tá? Acho que essa especulação em cima do nome do Kaká, que está tentando voltar para o futebol brasileiro, também não vejo com fundamento não. Por quê? Porque os clubes grandes do futebol brasileiro têm mais capacidade, têm projetos melhores que os do Grêmio. Essa é a nossa realidade e, infelizmente, a gente vai ter que trabalhar com um mercado menor, principalmente para esses jogadores ainda jovens, né? O jogador de 22 anos que agregaria, mas que nesse momento eu não vejo nenhuma condição de trabalhar esse nome aqui. O outro nome que surge é um nome muito conhecido dos gremistas, é o Everaldo. Vocês lembram dele? Um centroavante formado nas categorias de base do Grêmio, foi para o futebol japonês depois de uma ótima campanha na Chapecoense, foi um dos goleadores da Chape, num ano até que a Chape, se não me engano, foi rebaixada, mas o Everaldo fez muitos gols lá, muitos gols, e o Everaldo está terminando o seu contrato com a equipe japonesa agora em janeiro. E aí, obviamente, e é preciso dizer que o Everaldo sempre é sondado, né? Sempre que surge alguma coisa de centroavante, o nome do Everaldo surge no ambiente do Grêmio. Ele conhece o ambiente tricolor, foi formado lá, ainda nos tempos do Estádio Olímpico, é um jogador experiente, é um jogador cascudo, é muito mais jogador, por exemplo, que Churin, muito mais, não dá nem para comparar. Seria, sim, um reforço identificado com o Grêmio, acho que ele tem inclusive relações afetivas, se não me engano o Everaldo é gremista, e como foi criado aqui, como tem essa força, talvez seja um nome assim. Eu não consegui descobrir se esse nome é o nome que está sendo discutido hoje para o 9, lembrando que o Grêmio só irá trazer o 9 depois da virada do ano. Não está nessa pauta de Janderson, de Benítez e do outro homem do lado. Não está nessa pauta. Então, o que está sendo discutido sobre o 9 é para depois. Mas Everaldo se posiciona como um nome interessante, sim. Se é verdade ou não, os próximos dias vão dizer. Mas o nome dele circula nos bastidores, circula nas especulações. Lembrando que esse conteúdo, eu juntei as especulações para tentar tirar alguma coisa. E é grande o número, eu já descarto aqui o Kaká, como eu disse, descartei o Breno Lopes. A questão do Sorriso eu tenho minhas dúvidas, vamos esperar mais um pouco. Eu lembro que o Darlan já estava no horizonte da equipe do Juventude. O Juninho Capixaba é um jogador que não conseguiu ganhar muito corpo na carreira, poderia ser uma ação boa ali para eles. O Churin da mesma forma, e aí a gente poderia ter o Sorriso aqui, mesmo que o salário que tenham me dito eu não acreditei muito, que é um alto salário para efeito até do nível do Sorriso nesse momento na vida, mas é o que está sendo discutido. E o Everaldo também especulação de rede social, mas esse eu não acho tão absurdo não. Não sei que nível salarial tá, lembrando que a gente está com dólar a mais de 5 por 1, isso é pesado mesmo, mas numa dessas o Everaldo pode ser uma solução sim. É um jogador que com essa identificação poderia aí ajudar o Grêmio nessa dura caminhada, difícil caminhada de voltar à primeira divisão. A gente está vendo essas movimentações, tem preocupação com relação a isso, mas o grupo aos poucos está montando. Lembrando que hoje a gente deve ter Janderson e deve ter Benítez no site do Grêmio, no site oficial, nos anúncios propostos por Denis Abraão. Se não sair hoje, até o fim da tarde, acredito que amanhã saia pelo menos o Janderson e torcendo para que Benítez também. E aí o outro, a gente fica na dúvida. Será o Sorriso? Não sei. Mas que o Grêmio trabalha para tentar colocar mais jogadores antes do início da
da nossa pré-temporada, não tenho nenhuma dúvida disso. Denis Abraão, Sérgio Vasquez trabalham pesado para isso. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.